Bom dia, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia 1. Essa é a aula 21, referente ao dia 18 de outubro de 2021, tá? Antes de começar, deixa eu colocar aqui o meu relógio. Deixa eu ir adiantando logo. Então, na aula passada, a gente falou sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Então, o assunto das últimas duas aulas foi a renda nacional e outros agregados, e o fluxo circular da renda. Nas próximas duas aulas, a gente vai falar sobre emprego e distribuição de renda, tá? Então, as aulas dessa semana vão ser sobre emprego e distribuição de renda, o que é uma aula bem interessante, que é um assunto bem comentado hoje em dia, né? Se vocês estão acompanhando os jornais, e eu espero que estejam, vocês viram nos últimos tempos que eles têm falado que o desemprego tem aumentado, não é? Então, isso é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Novamente, eu vou colocar alguns sites, eu vou mostrar para vocês algumas séries de estatísticas para o Brasil. De novo, o livro do Gregory Mann, que é um livro feito para os Estados Unidos, e não é interessante a gente mostrar só os dados dos Estados Unidos, a gente vive no Brasil, então é interessante também a gente mostrar os dados do Brasil, tá? E além disso, tem uma outra coisa também que daqui a pouco eu vou falar, de um conteúdo adicional ao capítulo do livro, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos fazer por parte, tá? Então, a aula de hoje é sobre desemprego. Esse é o capítulo 28 do livro do Gregory Mann, da sexta edição. Então, depois de ler esse capítulo, responda as seguintes questões: como se mede desemprego? O que é a taxa natural de desemprego? Por que sempre há algumas pessoas desempregadas? Como o desemprego é afetado pelos sindicatos e pelas leis de salário mínimo? Qual é a teoria do salário de eficiência e como ela ajuda a explicar o desemprego? Então, estatísticas de força de trabalho. Nos Estados Unidos, a medição do desemprego é tarefa do Bureau of Labor Statistics, que é o BLS, que faz parte do Departamento do Trabalho. O BLS pesquisa regularmente de 60 mil famílias, considera essa população adulta pessoas com 16 anos ou mais, tá? É, tá. Deixa eu falar isso aqui, depois eu já mostro alguns dados do Brasil. O BLS divide a população em três grupos. Então, isso é lá nos Estados Unidos, o Brasil é muito similar, vou mostrar daqui a pouco. Divide a população em três grupos. Quais são elas? Os empregados, que são o quê? A população assalariada, autônoma e trabalhadores não remunerados em um negócio de família. Desempregados, que são o quê? Indivíduos que não trabalham e que têm procurado trabalho durante as 4 semanas anteriores. E fora da força de trabalho, esse grupo inclui aqueles que não se encaixam nos grupos anteriores. A força de trabalho é o total de trabalhadores, incluindo o empregado e o desempregado, tá? Então, aqui tem uma coisa já muito particular dos economistas. Quando vocês ligam o jornal e vê lá o William Bonner falando que a taxa de desemprego do Brasil está por volta dos 14%, o que é que isso significa? Dentro da força de trabalho, então, o que é fora da força de trabalho? Esse grupo inclui aqueles que não se encaixam no grupos anteriores. Então, tá. Então, o que é a força de trabalho? São os empregados e desempregados, tá? Então, o que são os empregados? Assalariados, autônomos e trabalhadores não remunerados no negócio de família. E o que é desempregado? É aqui está o conceito que é um pouco mais, que é um pouco diferente. São indivíduos que não trabalham, mas que têm procurado emprego durante as 4 semanas anteriores. Então, para a gente considerar a pessoa desempregada, não basta não trabalhar, tá? Essa pessoa tem que não trabalhar, mas está procurando emprego. Então, por exemplo, a seguinte situação: a pessoa procurou emprego por 4 semanas, por 2 meses, por 10 anos, nunca achou emprego e desistiu. Essa pessoa não é desempregada pela série estatística, ela está fora da força de trabalho, ela ou ele, né? Está fora da força de trabalho, tudo bem? Então, vamos pegar exemplos aqui, já para simplificar. A pessoa trabalha na empresa que fabrica cadeira em Salvador, é empregado. A pessoa é dona da loja, e vai lá trabalhar nessa empresa que fabrica cadeira, é empregado.
O filho do dono tem 30 anos e vai lá trabalhar. Recebe salário? Não, mas está indo lá trabalhar nessa fábrica de cadeiras. Também é empregado. O cara que está lá no centro vendendo, o rapaz está lá no centro vendendo cabo de celular, é autônomo, está empregado. A pessoa que faz o serviço de pintor, arranja emprego, vamos supor, toda semana, trabalhando como pintor, mas não trabalha para nenhuma firma, é um autônomo, é empregado. Desempregados. Então, a pessoa estava nessa loja de fabricar cadeiras, aconteceu a pandemia, essa pessoa foi demitida, está procurando outro emprego, é um desempregado. A pessoa tem 2 anos que não consegue arranjar emprego, mas toda semana está indo procurar emprego, é um desempregado. Basta procurar emprego durante as 4 semanas anteriores, tá? Aí vem o caso, a pessoa está 2 anos sem trabalhar e desiste, e fala, não vou mais trabalhar. Tá fora do desempregado, ele está fora da força de trabalho, tudo bem? Pessoas que estão fora da força de trabalho, por exemplo, gente muito jovem, seu irmão de 10 anos de idade, está fora da força de trabalho. Vamos supor que você tem uma tia que é casada, ou um tio que é casado e não trabalha, e não está procurando emprego, então está fora da força de trabalho. O que mais? Você tem algum parente que tem algum problema e não consegue arranjar emprego, então está fora da força de trabalho. Nem consegue arranjar nem procura, então está fora da força de trabalho. Tudo bem? Então, a população inteira de um país é dividida nesses 3 grupos: empregados, desempregados e fora da força de trabalho, tá? Vamos pegar alguns dados para o Brasil, já vou mostrar para vocês. Então, atualmente no Brasil, são 14,4 milhões de pessoas desempregadas, tá? O que significa isso? Tem 14,4 milhões de pessoas no Brasil que não estão trabalhando e que estão procurando emprego. Isso é muito alto, tá? Isso é uma população muito grande. Você está vendo esse dado aqui, desocupados? Porque em economia, algumas pessoas chamam de desocupados e ocupados, tá? Mas a gente prefere, eu prefiro, na verdade, chamar desempregados e empregados, tá? Então, é a mesma coisa, basicamente. A taxa de desemprego no Brasil hoje é de 14,1%. Isso aqui é um dado que a gente vai mostrar mais na frente, como calcular ele, tá? Mas basicamente é dentro da população que está na força de trabalho, então exclui o seu irmão de 10 anos, que não está trabalhando, né? Suponho. 14,1% dessa população está desempregada, ou seja, a cada 100 pessoas dentro da força de trabalho, a cada 100 pessoas dispostos a trabalhar, 14 não estão trabalhando, tá? Desalentados é um outro conceito, não vou falar agora não sobre isso. Então, beleza. A taxa de desocupação, a taxa de desemprego, ele varia por região. Então, veja, no Brasil inteiro são 14,1%, é o que está aqui. Agora veja que varia de região. No norte são 14%. O nordeste está uma situação mais complicada hoje em dia, são 18,2%. O sudeste é 14,5%, o sul só tem 8,2%, até bem baixo, não sabia. E o centro-oeste é 11,6% das pessoas estão desempregadas. As pessoas que estão dispostos a trabalhar e que não estão conseguindo emprego, tá? Esse é o percentual. No Brasil, quem faz essa conta é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e utiliza a PNAD contínua, que é a nossa melhor base de dados com relação, base de dados brasileira, né? É o BLS deles, é a PNAD da gente. É a melhor base, a IBGE é da gente. É a melhor base de dados sobre a população empregada e desempregada, tá? No Brasil tem uma outra diferença também, acho que não tem aqui. Tá, aqui. Lá no capítulo, cadê aqui? A gente viu que para a estatística dos Estados Unidos, considera-se população adulta pessoas com 16 anos ou mais. Ou seja, abaixo de 16 anos está fora da força de trabalho. Isso. Está fora da força de trabalho. No Brasil, tem uma
especificação, são maiores de 14 anos ou mais, tá? Então, Estados Unidos, 16 anos ou mais, Brasil, 14 anos ou mais. Renan, tem uma série que é melhor e outra que é pior, tem alguma estatística que é melhor e outra pior? Não, é só o formato que o país decidiu. Então, o Brasil decidiu chamar de população adulta 14 anos ou mais. Lá nos Estados Unidos, 16 anos ou mais. Não tem diferença nenhuma, tá? É, Aqui são os dados também de desemprego, para vocês verem a evolução. Aqui é a PNAD contínua do Instituto do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aqui a taxa de desemprego do trimestre, do primeiro trimestre de 2012 ao segundo trimestre de 2021, tá? Então veja que a taxa de desemprego varia bastante. Já foi de 7,7, 8, caiu em 2014, depois subiu bastante, foi até os 13,7%. Eu queria mostrar aqui, então aqui é a pandemia, é muito mais recente, né? Antes da pandemia, aqui mais ou menos, a gente tinha 11,6% de desempregados. Deu a pandemia, muita gente foi demitida, esse número cresceu bastante, chegou no máximo de 14,6%, 14,7%. E agora, nesse segundo trimestre, deu uma recuada, foi para 13,7%, tá? Por enquanto é isso que eu queria mostrar. Isso daqui não vou mostrar agora, então é isso. Tá. Então, beleza. Então, a população se divide em empregados, desempregados, fora da força de trabalho. O que é força de trabalho mesmo? Soma o número de empregados mais desempregados. O que é empregado é a pessoa que está carteira assinada, autônomo, isso aqui tudo está nos empregados. Uma outra coisa também que eu ia falar, antes de falar dessas taxas aqui, lá nos Estados Unidos, não tem muito emprego informal, tá? No Brasil, isso é uma população muito grande que trabalha com emprego informal. Então, é muito importante a gente estudar o emprego informal, tá? Para fazer isso, eu trouxe alguns slides para mostrar o que é o emprego informal, tá? Então, aqui é um slide que eu achei na internet, então, desemprego e setor informal. Então, população ocupada são os efetivamente desempregados, desempregados sem emprego. Divide-se em primário, secundário e terciário. O que eu queria mostrar setor informal, é a parte daqui. A economia informal envolve as atividades que estão à margem da formalidade, sem firma registrada, sem emitir notas fiscais, sem empregados registrados, sem contribuir com impostos ao governo, mas existem vários tipos de economia informal que vão desde vendedores ambulantes a advogados. Então, aqui tem exemplos de economia informal. Então, o que é a economia informal? Não tem carteira assinada, faz o serviço ali no boca a boca mesmo. Quando você vai na OLX, vamos supor, você tem a sua casa, tem uma parede que você quer pintar, você não conhece, não tem nenhum contato de pintor, você vai na OLX e busca um pintor. Isso é o quê? Emprego informal. Não tem nenhuma relação com o governo nisso daí. Você contrata o pintor vai até a sua casa, pinta a sua casa, você dá o dinheiro para ele e ele vai embora. Então, aqui tem vários exemplos. O sapateiro, que é um emprego informal. O rapaz que está vendendo CDs é emprego informal. O comerciante lá no centro, que vende vários produtos, é emprego informal, tá? Isso aqui é muito importante para a economia brasileira, porque a economia brasileira, uma boa parte da população está empregada em emprego informal, tá? Infelizmente, no Brasil, os empregados informais, eu não sei se é assim que conjuga o verbo, vamos botar assim, os empregados informais, é, eles são muito maltratados, na verdade, no Brasil. Durante a pandemia, várias pesquisas que eu vi de economistas da área de mercado de trabalho, eles falam claramente que os mais afetados durante esse tempo foi o emprego informal, tanto pela diminuição da demanda, as pessoas estavam parando de contratar o emprego informal. Por exemplo, você pintava a casa, como é que a pessoa no início da pandemia ia chamar alguém para pintar a casa, para pintar sua casa, né? Poder ter a possibilidade de trazer o vírus para dentro de casa, o vírus da pandemia, né? O Covid. Então, muita gente ficou sem trabalhar nesse período. Além disso, esses são os empregados que não têm direitos. Basicamente, no Brasil, tem três tipos de contrato. Tem o funcionário público, o contrato de funcionário público, tem o regime CLT e tem o emprego informal. O funcionário público e o regime CLT têm uma série de direitos. O empregado informal, não. Não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso.
Então, quando aconteceu a pandemia, essa população, que é muito grande no Brasil, ficou desalentada, ficou sem saber o que fazer. E aí vem, já adiantando também, né, a importância que foi o auxílio emergencial para essa população. Muita gente se viu sem renda, né, que estavam trabalhando no emprego informal. Tá, e quanto esse emprego informal é importante no Brasil? Então, aqui tem uma estatística bem interessante, de 1950 a 2008, a participação do setor informal na economia brasileira, em percentual do PIB. Então, veja, em 1950, o percentual do emprego informal era 65%. Tem caído no passar do tempo e estabilizou por volta dos 40%. Eu não trouxe o dado aqui, mas depois de 2007 ficou aproximadamente por aqui mesmo, tem essa estabilidade. Então, veja, 40% da população brasileira está empregada no setor informal, tá? Acho que era só isso que eu tinha para falar. Tá. Então era isso. Isso no Brasil, então, você veja a importância que tem o emprego informal no Brasil. Deixa eu trazer alguns dados estatísticos para a gente ver. Aqui. Eu trouxe. Aqui é a taxa de informalidade percentual da população do Brasil. Então, veja que ali vai até 2007, né? Mesmo depois de 2007 tem caído, mas tem se estabilizado por volta dos 40%. Ou seja, cada 10 pessoas empregadas no Brasil, mais ou menos quatro, né? Aproximadamente quatro, estão no emprego informal. Então, veja como isso é importante para a economia brasileira. Para a Bahia, o índice de informalidade na Bahia apresenta alta contínua desde 2015 e chegou em 2018 ao seu maior patamar, quando havia 57,4% de pessoas empregadas no setor informal. Ou seja, a cada 10 pessoas na Bahia empregadas, 5,7, né, era no emprego informal, tá? 4 em cada 10 trabalhadores soteropolitanos estavam na informalidade, o que equivalia a 587 mil pessoas. E acho que isso em 2018. Era a 11ª maior taxa de informalidade entre as capitais. Então, a cada 10 pessoas que moram em Salvador e estão empregadas, 4 estão no setor informal. Então, veja como isso é importante para a economia brasileira, tá? Então, beleza. O setor informal está incluído aqui, tá? Em empregados. Então, aqui está o setor formal e informal, tá? Além também de, por exemplo, trabalhadores não remunerados e um negócio da família, tá? Acho que deu para entender, né? A diferença de empregado, desempregados, fora da força de trabalho. E aí, como é que se calcula aquelas estatísticas lá? Como é que o IBGE, a PNAD contínua, não era isso que eu queria mostrar isso daqui. Como é que o IBGE, a PNAD contínua, chega nesse percentual aqui, 14,1%? Como é que se calcula isso? Então, a taxa de desemprego. O que é a taxa de desemprego? O percentual da força de trabalho que está desempregada. Então, a taxa de desemprego é 100 vezes o número de desempregados dividido pela força de trabalho. Então, quando o IBGE calculou aquela estatística lá, o que foi que o IBGE fez? Primeiro calculou quem é a força de trabalho, depois viu o número de desempregados, dividiu um sobre o outro, multiplicou por 100. Isso vai dar o percentual. Então, vamos lá. Vamos supor que Salvador tenha 10 pessoas na força de trabalho. Duas estão desempregadas. Então, aqui tem 2 dividido por 10, 0,2 vezes 100, 20% vai ser a taxa de desemprego. Taxa de participação na força de trabalho é o percentual da população adulta que está na força de trabalho. Então, a taxa de participação na força de trabalho, que é 100 vezes força de trabalho dividido pela população adulta, tá? Deixa eu fazer uma... Eu estava falando as coisas e pensando nisso, na verdade. Fazer só uma errata. A força de trabalho só está dentro população adulta, tá? Ele não deixou claro aqui. Ele fala aqui, mas não deixou claro, não. População adulta para os Estados Unidos, 16 anos ou mais. No Brasil, 14 anos ou mais, tá? Então, por exemplo, você tem um irmão que tem 15 anos, que está no colégio, terminando o ensino médio, quer dizer, vai demorar um pouquinho para terminar ainda, né? Você termina com 17. Ele está
ele já está considerado como população adulta, tá? Então, esse seu irmão, ele está fora da força de trabalho, tudo bem? Agora, o seu irmão de 10 anos de idade, ou seja, abaixo dos 14 que o Brasil fala que é população adulta, ele não está nesses grupos aqui, tudo bem? Porque ele não é a população adulta. Esses grupos aqui, ele divide a população adulta, devia ter um aqui, em 3 grupos, tudo bem? Beleza. Acho que deu para entender, né? Resumindo, né? No Brasil, 14 anos, Estados Unidos, 16 anos. A gente não vai se preocupar muito com isso, não. Uma outra coisa que eu ia falar também, tem algumas diferenças. Livro, estatística americana e estatística brasileira, né? Por exemplo, Estados Unidos é 16, população adulta, 16 ou mais, Brasil é 14 ou mais. Para efeito de lista e de prova, os capítulos do Gregory Mank, tá? Eu estou trazendo os dados do Brasil, porque a gente está no Brasil e é interessante a gente ver os dados do Brasil, beleza? Mas vamos lá, resumindo. Então, seu irmão de 10 anos, ele está fora da população adulta e ele não está dentro dessa estatística aqui de força de trabalho, tudo bem? Seu irmão de 15 anos está dentro dessa estatística aqui. Aí você conhece um jovem que tem 15 anos e está trabalhando, ele está nos empregados. Você conhece um jovem que tem, vamos pegar 18 anos, tá? Para não ficar pensando em 16 e 14, tá? Então, você conhece um jovem de 18 anos que está trabalhando, então ele é empregado. Um jovem de 18 anos que não está trabalhando, mas está procurando emprego, é um desempregado. Um jovem de 18 anos que está estudando, está fazendo faculdade, nem está procurando emprego ainda, está fora da força de trabalho, tudo bem? Beleza, então taxa de participação na força de trabalho é o percentual da população adulta que está na força de trabalho. Então, a taxa de participação na força de trabalho é 100 vezes a força de trabalho dividido pela população adulta, tá? Vão ter exemplos. Bora para os exemplos, vai ficar mais fácil entender. Então, calcule as estatísticas da força de trabalho com base nos dados apresentados. Calcule a força de trabalho, taxa de desemprego, população adulta e taxa de participação na força de trabalho. População adulta dos Estados Unidos por grupo em julho de 2012. Então, aqui ele traz esses dados de população adulta lá nos Estados Unidos. O número de empregados em 2012 era de 142 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. A população inteira dos Estados Unidos é acima de 300 milhões, tá? Só para vocês saberem. O número de desempregados é 12,8 milhões em 2012, em julho de 2012. E fora da força de trabalho é 88,3 milhões de pessoas em julho de 2012, tudo bem? Então, o que é força de trabalho? Força de trabalho é o número de empregados mais o número de desempregados, ou seja, 142 mais 12,8. 142,2 mais 12,8 deu 155 milhões de pessoas estão na força de trabalho. Então, o que é a taxa de desemprego? É 100 vezes o número de desempregados, 12,8 milhões, dividido pela força de trabalho, 155 milhões. 12,8 dividido por 155 vezes 100 vai dar 8,3%. Então, em julho de 2012, lá nos Estados Unidos, a taxa de desemprego foi de 8,3%. População, lá nos Estados Unidos, aqui está escrito errado, né? É fora da força de trabalho, desculpa, é força de trabalho, mas, não, na verdade está escrito certo, eu que li errado. Força de trabalho, mas fora da força de trabalho, tá? Que eu achei que era isso daqui. O que é força de trabalho? A gente calculou aqui 155 milhões. E fora da força de trabalho, 88,3 milhões. Somou um com o outro, 243,3 milhões. Isso é a população adulta lá nos Estados Unidos. Qual é a taxa de participação na força de trabalho? É 100 vezes força de trabalho dividido pela população adulta. Ou seja, 100 vezes 155 dividido por 243,3, que vai dar 63,7%. O que significa? Que
a taxa de participação na força de trabalho lá nos Estados Unidos, em julho de 2012, é 63,7%. Ou seja, a cada 10 pessoas nos Estados Unidos da população adulta, ou seja, 16 anos ou mais, temos que 6,3 ou estão empregados ou estão procurando emprego, tá? Ou seja, desempregados. Tá. Estatística da força de trabalho para diferentes grupos. A UBLS publica essas estatísticas para grupos demográficos dentro da população. No Brasil também. A gente tem várias estatísticas de emprego, desemprego, força de trabalho, fora da força de trabalho, para vários grupos do Brasil, tá? Esses dados revelam experiências muito diferentes no mercado de trabalho para os diferentes grupos. Então, aqui a estatística lá dos Estados Unidos, em julho de 2012, de força de trabalho para brancos e negros, adultos com 20 anos ou mais velhos. Então, para essa estatística aqui, considerou adulto com 20 anos ou mais, tá? Então, a taxa de desemprego, eu tenho aqui grupos, brancos e homens, brancos, mulheres, negros, homens, negros, mulheres. A taxa de desemprego para cada um desses grupos e a taxa de participação na força de trabalho. Então, veja coisas que são bem claras aqui, né? Com esses dados aqui. Taxa de desemprego para a população branca é muito menor do que a taxa de desemprego para a população negra. Ou seja, os negros têm muito mais dificuldade lá nos Estados Unidos para sair do desemprego. Taxa de participação na força de trabalho. Então, veja, os homens brancos é o que tem a maior taxa de participação na força de trabalho. Ou seja, a cada 10 homens brancos lá nos Estados Unidos, 7 estão empregados ou procurando empregos. A cada 10 mulheres brancas lá nos Estados Unidos, 5 estão empregados ou procurando emprego, quase 6, né? Já a população negra, os negros homens também têm uma taxa maior do que as mulheres, e dos negros homens é menor do que os brancos homens, tá? Isso daqui tem uma explicação muito interessante. Primeiro, né? A maior taxa aqui são os brancos homens e a menor as mulheres brancas, né? Então, aqui também, né? As mulheres negras têm menor participação da força de trabalho do que homens negros. Muito dessas diferenças aqui está naquele dado aqui, ó, que eu não vou falar, que a gente não discute aqui durante o curso, que é o desalentados. O que é isso? É gente que procurou emprego, vamos supor, estava empregado ou empregada, foi demitido ou saiu por algum motivo, procurou emprego em outra empresa, não achou, ficou uma semana procurando, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos e não acha nada. Essa pessoa fala, não vou mais trabalhar. Então, quando isso acontece, a pessoa sai da força de trabalho. Então, diminui a taxa de participação na força de trabalho. É uma situação extrema, né? Extremamente complicada. Beleza, aqui agora as estatísticas para adolescentes, que são 16 a 19 anos, que considerou aqui. Aqui é taxa U. U é porque em inglês é unemployment, que é desemprego, tá? Então, quando ele escrever U, pensa como sendo D, taxa de desemprego, que aqui não traduziu. Então, a taxa D de desemprego dos adolescentes 16 anos a 19 anos, os brancos têm 21,5%, os negros têm 36,6%. O que significa a população branca de 16 a 19 anos que estão na força de trabalho, ou seja, está empregado ou está procurando emprego, de cada 10, 2 estão desempregados. A população negra de 16 a 19 anos, que está dentro da força de trabalho, ou seja, está trabalhando ou procurando emprego, a cada 10, 3,6 estão fora, estão desempregados. Então, veja que tem muito mais dificuldade a população negra em sair da taxa de desemprego. A gente sabe, né? Estados Unidos é um país... O Brasil é um país complicado com relação ao racismo, mas eu tenho a impressão que Estados Unidos é ainda pior, tá? Eu não sei essas taxas do Brasil, não é minha área de economia,
mas eu acredito que a diferença aqui de Estados Unidos, de preconceito mesmo, é maior do que a brasileira. Só para vocês saberem, eu acho interessante falar sobre isso, porque um dia eu acho que isso tem que acabar, né? O racismo. E, assim, eu acho que a gente está indo no caminho certo e pode demorar alguns anos ainda, mas um dia isso vai acabar. É, Tem vários casos de racismo impressionantes nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, há pouco tempo atrás, há 70 anos atrás, eu acho, não é tão pouco tempo, né? 1950, 40, eles tinham leis de segregação, leis de segregação mesmo. Por exemplo, era comum em alguns estados, não sei se todos, ter o banheiro e ter um banheiro de cor, de pessoas de cor. Exatamente isso, um banheiro para a população e um banheiro para a população negra, que é as pessoas de cor, como eles chamavam. E tem vários casos lá de luta pelo direito da população negra, né? Recentemente também, né? Tem um jogador da NFL, do futebol americano, que se ajoelhou, né, durante o hino dos Estados Unidos e virou uma série de protestos depois disso. Mas tem um caso que eu acho bem interessante antigamente, que é um negócio tão simples que ficou marcado lá nos Estados Unidos, que foi a... Eu sei que está ficando um pouquinho longa a aula, mas eu acho importante falar sobre isso, porque eu sou professor de vocês, né? É importante que a gente um dia termine com esse racismo que a população inteira tem, né? É, Teve um caso bem interessante, que é um ônibus em Chicago. Eu tenho quase certeza que é Chicago, tá? É Chicago, é Chicago. E aí tinha uma lei que era o seguinte: você podia sentar onde você quiser no ônibus, mas na hora que o ônibus começasse a ficar cheio, uma parte do ônibus estava reservada para a população branca. Ou seja, resumindo, basicamente é o seguinte: imagina que você, negro, está lá sentado no banco do ônibus, o ônibus começou a encher, você tem que levantar para alguém branco sentar naquele lugar. Pode ser mais jovem que você, por exemplo. Mas, bom, alguém branco sentar. Veja como isso era absurdo. E aconteceu isso. Tinha um ônibus, uma mulher negra sentou numa cadeira na frente do ônibus. O ônibus começou a andar, começou a ficar cheio. Chegou uma hora que começou a ficar cheio, o motorista do ônibus chegou e colocou a plaquinha lá, avisando que agora a população negra tinha que ir para trás do ônibus. A mulher falou não. Tinham 4 pessoas negras sentadas na frente, que tinham que sair, pela lei, né, da época. 3 saíram. A mulher negra sozinha falou não, não vou sair. Aí o motorista, você não vai sair? Ela falou, não, não vou sair. E ficou nisso. Vai sair? Não, não vai sair. O motorista ligou para a polícia. A polícia foi lá. O policial chegou e perguntou para ela, você vai sair? Ela falou, não, não vou sair. Aí ela perguntou, por que que você está me importunando? O que é que você está fazendo? Aí ele falou, olha, eu não sei, mas você está preso de acordo com a lei. Essa mulher foi presa e depois virou uma série de protestos para mudar essa lei. E foi aí que começou a cair algumas leis lá nos Estados Unidos de segregação racial. Só para vocês verem como eu acho que nos Estados Unidos é muito pior o racismo do que o que acontece no Brasil. Não que o Brasil seja ruim, infelizmente tem muita gente ainda com esse preconceito, mas acontece. Tá, voltando para a aula, né? É, Só mais uma coisinha, tá? Que eu acho interessante isso. Eu sou filho de um homem negro com uma mulher branca, tá? Então, para mim, meio que nunca existiu esse negócio de racismo, porque, pô, meu pai é negro, minha mãe é branca, então eu tinha os dois em casa, né? Aí, eu lembro uma vez, quando era pequenininho, eu devia ter uns 10 anos de idade, e meu avô é branco. Meu avô preconceituoso. Não, não queria que eles casassem de jeito nenhum na época e depois de muito tempo também ainda não aceitava. Eu lembro que estava vendo uma novela da Globo e tem um casal. Acho que até a mesma situação, um homem negro e a mulher branca, não lembro. E eu lembro dele falando que absurdo isso daí. E eu lembro de virar para ele assim e ficar pensando, mas espera aí, meu pai é negro, minha mãe é branca. Então veja que com as gerações, né, isso tem acontecido, com o passar das gerações, tem diminuído o preconceito. E vamos continuar assim, né? Até tratar de forma igual como deve ser. Tá, beleza. Então, outras estatísticas também, todas as idades
população asiática e população hispânica. O que é hispânico? Eu não sei definir isso daqui bem, mas eu acredito que seja América Latina, tá? Então, México, Brasil, Argentina, todo mundo da América Latina, eu acho que é considerado hispânico. Tá. Então, todas as idades, a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, na população asiática, é de 6,2%. Já para a população hispânica, é de 10,3%. Então, é muito mais difícil para a população hispânica sair da taxa de desemprego do que a população asiática lá nos Estados Unidos. A taxa de participação na força de trabalho é muito similar. A asiática é 65%, os hispânicos 66%. E aqui agora por nível de escolaridade, isso aqui é muito interessante para vocês. Uma das perguntas que vocês sempre se fazem: por que que eu estou aqui me esforçando, assistindo essa aula chata, já tem 35 minutos, quais são os motivos que eu estou aqui me esforçando para ter esse diploma de graduação? Então, estatística da força de trabalho por nível de escolaridade, de novo, lá nos Estados Unidos, julho de 2012. Aqui para a população com 25 anos ou mais velhos. Então, aqui nós temos vários níveis de escolaridade: ensino fundamental, ensino médio completo, nível superior ou técnico incompleto e nível superior completo. Olha a taxa de desemprego para esses grupos. Ensino fundamental tem a maior taxa de desemprego e tem caído de acordo com o nível de escolaridade, sendo a menor taxa de desemprego entre o nível superior completo. Ou seja, a cada 10 pessoas que têm um diploma de graduação lá nos Estados Unidos com 25 anos ou mais, a cada 100, 4 estão desempregados. A cada 100 pessoas que estão procurando emprego, que estão empregadas ou procurando emprego, 4 estão desempregados. 96 estão empregados. E a taxa de participação na força de trabalho também tem aumentado de acordo com o grau de escolaridade. Então, o ensino fundamental tem 46,3%, ou seja, a cada 2 pessoas lá nos Estados Unidos com 25 anos ou mais, que só tem o ensino fundamental, uma, basicamente, né, na média, está fora da força de trabalho, ou seja, nem está mais procurando emprego. 59% ensino médio completo, 58% tem aumentado com o nível de escolaridade. Isso aqui é muito interessante para vocês. Por exemplo, vocês estão fazendo o seu curso de graduação para ter o seu diploma, um dos motivos é isso daqui. Tem muito menos chance de você ser uma pessoa desempregada e muito mais chance de você estar fazendo parte da força de trabalho. Tem outros motivos também. Nesse curso a gente vai ver sobre isso. Quanto mais anos de estudo, a economia mostra que o seu salário fica maior, tá? Isso a gente vê depois durante o curso. Isso aqui é um negócio muito interessante também, taxa de participação na força de trabalho por sexo de 1950 a 2009. Isso aqui lá para os Estados Unidos. Então, tem 1950, 2009, taxa de participação na força de trabalho, ou seja, aquela população adulta, quantas estão empregadas ou procurando emprego e quantas estão fora dessa força de trabalho. Percentual de homens, percentual de mulheres. Então, veja, lá antigamente, você vê os seriados e filmes lá dos Estados Unidos, 1950, tinha muita mulher que era dona de casa. A mulher dona de casa, acontecia o quê? Estava fora da força de trabalho, não é isso? Está empregado, recebe um salário, tem um contrato? Não. Está procurando emprego? Não. Então, está fora da força de trabalho. Felizmente, muito felizmente, isso aí é uma outra discussão também que vem aflorando há muito tempo. As mulheres estão conseguindo a sua independência e está aumentando a participação na força de trabalho. Então, veja, era 35% em 1950 e agora é 2009, né? Próximo dos 60%. E isso tem aumentado, tá? Já nos homens aconteceu o contrário, era 85% em 1950 e tem diminuído, chegando ali próximo de 70%. Isso daqui para a economia é extremamente importante. Por quê? Porque tanto os homens como as mulheres trabalhando aumenta a produção de bens e serviços da economia, tá? O direitos de igualdade, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque antigamente a pessoa estava fora da força de trabalho simplesmente porque não tinha opção. É a cultura da época.
mas tem mudado a cultura. E agora as mulheres, se quiserem ou não, estão na força de trabalho, o que é muito importante. Essa diferença aqui é muito analisado na economia. Por que que existe essa diferença? Por que que a taxa de participação não chegou a igualar aqui, tá? Eu realmente não sei os motivos, se quiserem, tiverem curiosidade, pesquisa na internet. Isso aqui é chamado de gap. Gap, aí você coloca participação da força de trabalho, homens e mulheres, que tenta explicar por que que ainda existe a diferença. Porque, assim, o normal, o que deveria acontecer, é as duas linhas aqui se encontrarem e ficarem juntas a partir do momento, tá? Mas existe um gap. Tá. Isso aqui é as estatísticas lá para os Estados Unidos. Para o Brasil, eu trouxe algumas para a gente ver na aula de hoje, tá? Isso aqui é a PNAD contínua lá do IBGE. Então, aqui a taxa de desocupação entenda como desempregados. Então, a taxa de desempregados por idade de 2012 a 2021 para o Brasil. Então, veja, o azul é a população mais jovem, 14 a 17 anos. Esse preto aqui é 18 a 24 anos, o verde é 25 a 39, o laranja é 40 a 59 e o azul, claro, né? É 60 anos ou mais e o vermelhinho é o total, vermelhinho meio laranja. Veja que aqui, quando ele está calculando aqui, por exemplo, que no primeiro trimestre de 2013, 14 a 17 anos, a taxa de desemprego é 24,7%, lembra, é a taxa de desemprego. O que é a taxa de desemprego? Desempregados dividido pela força de trabalho, ou seja, são pessoas que ou estão empregados ou estão procurando emprego, tudo bem? Então, o seu irmão de 16 anos que está fazendo ensino médio, ele não está nessa estatística aqui, porque está fora da força de trabalho, tá? Agora, o rapaz que você conhece, que é trainee de alguma empresa, trainee não, como é que chama? Quando é muito jovem, esqueci o nome. Eu não vou lembrar do nome. Que tem o pessoal que trabalha muito jovem em empresa já, né? Esqueci o nome. Eu tenho até uma amiga aqui agora. Bom, é, essa pessoa está empregada, então está dentro dessa estatística aqui, tá? Ah, não está empregado, mas está procurando emprego, está dentro dessa estatística aqui. Então, o que isso aqui diz para a gente? Que entre 100 jovens de 14 a 17 anos no Brasil que estão empregados ou estão procurando emprego, 24 estão desempregados, tá? 76 estão empregados. Então, coisas interessantes para observar aqui. Quanto menor a idade, maior a taxa de desemprego. Isso é natural, ou seja, quanto mais velho você está, mais experiência você tem e diminui a taxa de desemprego, tá? Aqui é a média brasileira, então veja que é bem diferente. Ó. Aqui os jovens, olha como estão os jovens no segundo trimestre de 2021. A cada 10 jovens, 4 estão desempregados. Cada 10 jovens de 14 a 17 anos que estão empregados desempregados, né, 4 são desempregados, 6 estão empregados. E, bom, todas as taxas cresceram, né, mas a população mais jovem é o que tem enfrentado maiores problemas. O maior problema está aqui, basicamente, está a população de 18 a 24 anos, que é muito pouca experiência e está procurando basicamente o seu primeiro emprego. E a taxa de desemprego de 30% é muito alto, tá? É muito, muito alto. Isso aqui tem acontecido também em países desenvolvidos, tá? Na Espanha, se eu me lembro, tem uma taxa até muito maior do que isso daqui para população que está procurando o primeiro emprego, tá? Mas em coisas que são interessantes para observar, né? Quanto mais velho, menor a taxa de desemprego e a população mais jovem são as que mais estão sofrendo agora com taxa de desemprego, tá? Por sexo, então eu tenho a linha em preto são as mulheres, a linha em verde é o total e a linha azul são os homens. Então, a taxa de desemprego entre as mulheres é sempre maior, tem sido sempre maior desde 2012 até 2021 do que os homens. Tá vendo a diferença aqui, ó, que eu mostrei lá naquele gráfico? Sempre tem uma diferença aqui dos dois, tá vendo? Isso aqui é chamado gap. Se quiser dar uma pesquisada aí do porquê que isso acontece. Então, a população feminina que quer trabalhar tem muito mais dificuldade em conseguir trabalho do que a população masculina. No segundo trimestre de 2021, 17% do número de desempregados entre as mulheres, ou seja, a cada 100 mulheres que estão querendo trabalhar,
17 estavam desempregadas e 83 empregados. A cada 100 homens que estão querendo trabalhar, estou fazendo as contas de cabeça, tá? 89 são empregados e 11 são desempregados, tá? Aqui é rendimento, não vou falar sobre isso agora, mas aqui também tá até interessante. A linha azul são os homens, a linha vermelha são as mulheres. Então, as mulheres, além de terem mais dificuldade em se encaixar no mercado de trabalho, preconceito, né, basicamente, os homens ainda ganham mais, tá? É o que mostra isso daqui. Mas não vamos falar sobre isso aqui agora, não. Era só isso. Tá. Se tem mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu acho que não. Tá, então era isso. Beleza. Então veja que as coisas não são iguais, né? Infelizmente, nós temos vários tipos de preconceito. Tem o preconceito racial, o preconceito com relação a sexo, de participação na força de trabalho. Alguns grupos têm muito mais dificuldade de conseguir emprego do que outros grupos, infelizmente. Mas vamos esperar que um dia não seja mais assim, né? Então, limitações da taxa de desemprego. A taxa de desemprego não é perfeita, tem limitações. Quais são? Em cada um dos seguintes casos, o que acontece com a taxa de desemprego? A taxa de desemprego dá uma impressão exata do que acontece no mercado de trabalho? Então, nós temos aqui 3 cenários, tá? Então, primeiro cenário, a Su perdeu o emprego e começa a procurar um novo. Então, ela estava trabalhando e perdeu o emprego, começou a procurar um novo emprego. O que significa? Bom, a Su fazia parte do número de empregados, agora perdeu o emprego e está procurando, então está no número de desempregados. O que acontece com a taxa de desemprego? Aumenta, não é isso? A Su estava empregado, então a taxa D estava no seu valor, a Su perdeu o emprego e está procurando, está desempregado. Então a taxa de desemprego vai aumentar. O que é a taxa de desemprego? Número de desempregados, que aumentou, dividido pela força de trabalho, que continua a mesma. Então, a taxa de desemprego aumenta, isso significa que o mercado de trabalho está piorando, não é? Se a população está perdendo emprego, está procurando emprego, a taxa de desemprego está aumentando. Ou seja, o mercado como um todo, a gente pode interpretar como está piorando. O John está desempregado desde o ano passado, anda desanimado e desiste de procurar trabalho. Isso aqui ele chamou de trabalhadores desestimulados. Isso aqui o John, ele está desempregado, procurou emprego, não achou, desistiu. Querem trabalhar, mas desiste de procurar emprego. São classificados como fora da força de trabalho. Lembra? Para estar dentro da força de trabalho, tem que estar lá procurando emprego nas últimas 4 semanas. Se a pessoa desistiu de procurar emprego, está fora da força de trabalho e não está mais no desempregados. Mas espera aí, o que é a taxa de desempregados? É o número de pessoas desempregadas dividido pela força de trabalho, não é isso? Se o John desistiu, então ele não está mais como desempregado. Ele está contando -1 lá no desemprego. Então a taxa de desemprego vai cair. Ele não faz mais parte da estatística de desemprego. Então a taxa vai cair de desemprego. Mas espera aí, o mercado está melhor? Não, né? A taxa decai. Você vê lá o dado puro da taxa de desemprego cair, você vai falar, opa, o Brasil está numa situação melhor, Estados Unidos está numa situação melhor, a Argentina está numa situação melhor, se a taxa de desemprego cair. Agora, se cair por esse motivo, porque as pessoas estão simplesmente desistindo de procurar trabalho, então isso dá a impressão de que o mercado de trabalho está melhorando, mas não está, tá? Então tem essa limitação. Só um segundo, pessoal. O Sam O Sam perdeu seu emprego de R$ 80.000 e aceita um emprego de meio período no McDonald's até encontrar um melhor. Então, o Sam ganhava um salário bom, muito bom, e aí perdeu o emprego e foi trabalhar no McDonald's ganhando muito menos, tá? Isso mudou a taxa de desemprego? Não, né? Porque o Sam estava trabalhando, então fazia parte da população empregada, saiu do emprego, foi para um de meio período no McDonald's ganhando muito menos, continua empregado, não é? Então, a taxa de desemprego não mudou, porque uma pessoa trabalha a tempo integral ou meio período é considerado empregado. Mas as coisas estão piores.
Não é? Está saindo desse emprego ganhando muito mais para trabalhar meio período e ganhando muito menos. Mas a taxa de desemprego não mostra isso. Então, aqui nós temos três cenários que são interessantes, né? A taxa de desemprego é perfeita? Não, não é perfeita. Nessa situação aqui, da SUS ser demitida e estar procurando emprego, realmente a gente vê uma taxa D aumentando, ou seja, significa que o mercado de trabalho nesse país está piorando, o desemprego está aumentando. Agora, nessa situação aqui, o desemprego caiu, e não significa que as pessoas, que o mercado de trabalho está melhorando. É uma limitação da taxa de desemprego. E nessa outra situação aqui, a taxa de desemprego nem mudou, mas ainda assim significa, mas ainda assim, se você observar, né, de forma mais profunda, que o mercado de trabalho piorou. As pessoas estavam deixando de receber esse salário muito mais alto para trabalhar meio período e recebendo muito menos. É uma situação que tem acontecido, né? Antigamente eu estava até ouvindo falar mais, agora nem tanto. Muita gente estava se formando no curso de engenharia e não estava conseguindo um emprego. Então, muita gente estava nessa situação aqui, que a gente mostrou. Cadê? Se formou no grupo, no curso de engenharia, não está conseguindo emprego, está lá com a taxa de desemprego muito alta. Vamos supor até que essa pessoa conseguiu um emprego, tá? Só para efeito de explicação, conseguiu um emprego, ganhava bem, foi demitido, está procurando primeiro emprego e foi trabalhar, por exemplo, de Uber, ganhando um salário muito menor do que poderia estar ganhando num mercado de trabalho melhor, tá? Então, isso muda a taxa de desemprego? Não, a pessoa está trabalhando. Não está trabalhando? Tá. Mas a gente tem uma piora no mercado de trabalho desse país, tá? Então, o que realmente mede a taxa de desemprego? A taxa de desemprego não é um indicador perfeito do desemprego ou da saúde do mercado de trabalho. Exclui trabalhadores desalentados, ou seja, aqueles que já desistiram de procurar emprego, não faz distinção entre trabalho de tempo integral e aquele de meio período, nem diferencia pessoas que trabalham meio período porque os empregos de tempo integral não estão disponíveis. Algumas pessoas, isso também acontece no Brasil, no mundo inteiro, não reportam sua situação profissional na pesquisa do BLS. Tem vergonha. É até engraçado, tem uma. Isso não é engraçado, isso é triste, na verdade. Mas tem uma outra estatística que a gente tem uma pesquisa aqui, que a cada 10 anos, mais ou menos, vai em basicamente todos os domicílios perguntar para as pessoas quanto. Fazer várias perguntas, né? Quantas pessoas moram, qual é a renda das pessoas e por aí vai. E aí tem uma curiosidade que é a população mais rica nunca fala que ganha tão bem. Tem vergonha de falar que ganha tão bem. E a população mais pobre também tem vergonha de falar que ganha tão mal. Então acaba tirando umas estatísticas, se você for levar a ponta do lápis, né? Quanto a pessoa realmente falou, umas distorções, né? Nem quem ganha tão bem fala que ganha tão bem, nem quem ganha tão mal fala que ganha tão mal. Então, isso aqui é uma outra coisa que acontece também. A estatística vai lá e pergunta: você está empregado ou desempregado? A pessoa fica com vergonha e fala que está empregado, por exemplo. Isso muda a estatística. Apesar desses problemas, a taxa de desemprego ainda é uma medida muito útil do mercado de trabalho e da economia. Muito útil mesmo, tá? Essa situação que a gente vive aqui, de desemprego aos 13,7%, mostrou alguma melhora, né, do que já foi. Isso aqui é consequência direta, não só se única, da pandemia, ter aumentado de 11% para 14%, ter diminuído nesse último trimestre, mas isso aqui ainda tem que diminuir mais, é uma estatística muito alta para o Brasil, 14,7%. A duração do desemprego. Em geral, os períodos de desemprego são de curto prazo. Normalmente, um terço dos desempregados permanece desempregado por 5 semanas e 2 terços ficam desempregados por menos de 14 semanas. Então, o que está falando aqui é o seguinte: você está trabalhando e aí aconteceu de você sair do emprego. Quanto tempo demora para você voltar para o mercado de trabalho? Então, ele está falando, um terço, ou seja, 33% dos desempregados encontram emprego com menos de 5 semanas. E 2 terços, ou seja, 66%, ficam desempregados por menos de 14 semanas. 5 semanas dá um mês, né? Mais ou menos. 14 semanas dá 98 dias. Não, 98 dias, dá 3 meses. Então,
33% das pessoas desempregadas que estão procurando emprego conseguem em 5 semanas. Já 66% conseguem até 3 meses. Apenas 20% estão desempregados há mais de 6 meses. Então, quando você perde emprego, muita gente consegue emprego rápido, até 3 meses. No entanto, o desemprego mais observado é de longo prazo. O pequeno grupo de desempregados de longo prazo tem muito pouco volume de negócios. Por isso, é responsável por maior parte do desemprego observado ao longo do tempo. Com base nesses dados, os formuladores de políticas conseguem projetar melhores políticas para ajudar os desempregados. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil o seguro-desemprego, né? Se você trabalhou por um período mais longo, acho que chega a ser 5, 6 meses. Veja que muita gente dentro desses 5, 6 meses vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. Já tem uma população que tem muita dificuldade de conseguir emprego. E aí a política pública serve para ajudar esses dois tipos de trabalhadores. Desemprego cíclico versus taxa natural. Haverá sempre algum desemprego. Sempre, tá? Sempre vai haver algum desemprego. Não existe desemprego zero, embora a taxa de desemprego varie de ano a ano. Isso é chamado taxa natural de desemprego. A taxa normal de desemprego em torno da qual a taxa de desemprego real flutua. Isso por quê? Acho que ele vai explicar aqui, mas deixa eu adiantar. Isso porque a cada mês vai ter gente sendo demitida e gente sendo contratada. Vai ter gente que está saindo do emprego. Na hora que essa pessoa pediu a conta, saiu do emprego, ela é oficialmente, ela ou ele, né, desempregado. E aí vai demorar um tempo para voltar. A pessoa pediu para sair e vai trabalhar numa outra empresa daqui a 15 dias. Então, nesses 15 dias, essa pessoa faz parte da estatística de desemprego. Então, é natural que isso aconteça, é natural que tenha algum número de desempregados, porque todas as firmas e as pessoas, a todo momento, tem gente saindo do trabalho e tem gente sendo contratada. Imagina uma firma que uma pessoa foi demitida e contratou outra. Então, nessa burocracia de demitir um e contratar outro, a taxa de desemprego varia. Você tem uma taxa natural de desemprego. Desemprego cíclico refere-se ao desvio do desemprego de sua taxa natural. Está associado ao ciclo de negócio que estudaremos nos próximos capítulos. Então, aqui é o desemprego lá nos Estados Unidos de 1960 a 2012. Aqui eu tenho 1960, aqui eu tenho 2012. Em azul, a taxa natural de desemprego. Não se preocupem como calcular essa taxa natural de desemprego. Se eu me lembro, tem a ver com o PIB potencial da economia. Não, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? E aqui em vermelho nós temos a taxa de desemprego. Então, a taxa em azul é o percentual de população que tem esse negócio, está saindo do emprego, está indo para outro, foi demitido de um, está indo para outro. Tem gente sendo demitida, gente sendo contratada ao mesmo tempo. Então, você tem essa taxa natural de desemprego. Mas a taxa de fato de desemprego, ela flutua com relação a essa taxa, tá vendo? Tem crescido, aumentado. Os maiores problemas são esses daqui, quando é muito mais alto do que a taxa de desemprego. Isso aqui também significa o quê? Que a taxa de desemprego é menor do que a taxa natural de desemprego. Isso também é um problema para a economia, tá? Aqui é muito claro qual é o problema, né? Aqui é uma taxa de desemprego muito mais alta que a taxa natural, ou seja, o mercado de trabalho para essa economia aqui está ruim para a contratação de gente. Em geral, aqui são crises, aqui é 2008, aqui deve ser eu até já falei para vocês, né? A crise de petróleo que os Estados Unidos tiveram, inflação também. Agora, isso daqui significa o quê? Que a taxa de desemprego está menor do que a taxa natural de desemprego. Isso aqui significa uma economia muito aquecida. Economia muito aquecida pode levar à recessão de curto prazo, tá? Taxa natural, uma visão geral. Mesmo quando a economia está indo bem, há sempre algum desemprego, incluindo desemprego friccional. O que é isso? O desemprego que surge porque leva algum tempo para que os trabalhadores encontrem empregos que melhor se adaptem às suas preferências e habilidades. Você é presidente de uma empresa, foi demitido. Você é gerente de uma empresa, foi demitido por algum motivo, a empresa fechou. Você oferece para você um cargo, não sei, um salário, um cargo de analista iniciante, recebendo 10 vezes menos. Você aceita?
fala, não, deixa eu esperar um pouquinho para ver se eu não consigo me realocar nesse mercado num emprego melhor. Então, veja, se você aceitasse, diminuiria a taxa de desemprego. Mas você fala, não, quer saber, eu vou esperar um pouquinho para me adaptar, ter um emprego que me adapta à minha preferência. Então, você fica algum tempo desempregado. Então, aquela taxa de desemprego continua um pouquinho mais alta por algum período. Quer ver outro exemplo? Eu tenho um primo, por exemplo, que ele é formado em ciência da computação e ofereceram para ele um cargo no IRH. E ele falou, não, eu vou esperar um pouquinho. Então, você tem uma taxa de desemprego natural, essa pessoa continua desempregada, até conseguir um emprego na preferência que quer, ou desistir, né, e acabar indo para outra área. É de curto prazo para a maioria dos trabalhadores. Então, esse desemprego friccional que acontece é de curto prazo para a maioria dos trabalhadores. Também tem o desemprego estrutural. Ocorre quando o número de empregados disponíveis é insuficiente para empregar todas as pessoas que desejam trabalhar. Então, imagina, o número de trabalhador, o número de postos de trabalho no Brasil, deu 10. Aí você pega a população inteira do Brasil, deu 15. Significa o quê? Que 5 pessoas não conseguem se encaixar nesses 10 aqui. Ou seja, vai ficar com desemprego estrutural. E esse é o maior problema, porque é geralmente de longo prazo. Então, por exemplo, vamos supor que o país, eu não estou dizendo que é o caso do Brasil, nem sei como é que está a situação, essa não é a minha especialidade, tá? Mas vamos supor que no Brasil tenha muita gente com desemprego estrutural. Então, qual pode ser uma política pública do Brasil, por exemplo? Criar postos de trabalho, porque simplesmente não tem essas vagas para todo mundo. Então, se você criar postos de trabalho, você vai incluir esse desemprego estrutural e as pessoas voltam a ser empregadas. Deixa eu ver até onde eu vou. Tá, é isso aqui. Pessoal, a aula de hoje é isso. Então, a gente foi até o slide 23. Na próxima aula, a gente continua falando sobre desemprego, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram falar, conversar, me manda e-mail que a gente conversa, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.